Ok, amados, nós vamos fazer o seguinte, eu havia começado um assunto sobre ansiedade, nós tínhamos 3 pontos para falar, mas só deu tempo de falar de um. Então eu dei uma reajustada para hoje e adaptei e nós vamos concluir em nome de Jesus. Eu não podia deixar para trás. Amém? Glória a Deus. Amados, então nós vamos falar um pouco sobre ansiedade ainda, sobre a aflição, sobre a angústia e sobre como eu e você podemos nos esquivar dessas realidades tão terríveis que assolam a nossa vida e de um modo muito especial nesse tempo agora que nós estamos vivendo. Ok? Então essa é a proposta para a nossa vida hoje. Nós temos que crer no Deus a quem nós servimos. E se nós temos vivido, amados, contextos de ansiedade, é porque alguma coisa na nossa fé está falha, alguma visão nossa, alguma forma de lidar nossa com a fé está falhando. Porque o nosso Deus, amados, Ele é suficientemente bom e poderoso para que eu e você não viva contextos de aflição, de angústia, de ansiedade que nos traga desespero. Isso é uma verdade e ponto. É assim que o cristão vive. Esse é o nosso contexto. Qual é o contexto? De paz. De paz. Então a ideia, amados, nesse estudo que nós fizemos aqui, é trazer para nós essa verdade. Amém? Eu vou contar uma história aqui que é real. Eu não sei quantos conhecem a pastora Thalita Pereira, lá de Paulista, Recife. Alguém conhece ela? Igreja do Amor? Temos alguns que curtem ela também. Eu gosto, eu acompanho. Ela é bem assim, tranquila, né, na fala, ela fala de um modo muito à vontade, uma dinâmica muito legal, e aquilo nos envolve. E ela contou um exemplo em uma ministração dela, eu vou tentar replicar aqui. Ela falou que a história é verdadeira. Mas, amados, as crianças, elas viajam de avião. Mesmo crianças menor de idade, elas viajam de avião. Elas vão fazer uso de um crachá bem grande e vão ficar sob a responsabilidade do comissário de bordo, da aeromoça, que vai ficar cuidando daquela criança. Mas é comum acontecer isso, entende? Nos voos aí. E, bom, num voo desse em que ela estava presente, ela acompanhou um episódio muito curioso. Havia uma criança muito pequena viajando sozinha. E ela observou aquela criança desde o início. Na verdade, ela estava observando uma senhora que estava de olho naquela criança, assim, demonstrando preocupação. E aquela criança foi ali no momento do embarque, sozinha, sem ninguém, e ela fez tudo direitinho, embarcou, achou a poltrona que é do número dela, sentou, se acomodou. E aquela senhora só observando e achando tudo aquilo muito curioso, muito estranho, porque era uma criança muito pequena. E aquela criança foi, e ela se sentou, tal, pegou o cinto, puxou, colocou o cinto, e aí foi o momento da decolagem. Aquela senhora pensou, não é possível, essa criança vai pedir, vai chorar, vai demonstrar preocupação, vai ficar com medo. Então o avião começa a taxiar, e de repente ganha velocidade, começa a alçar voo, e dá aquela trepidação, às vezes um pouco, e aquela senhora um pouco aflita, olhando para a criança, e a criança nem aí para nada, com uma carinha de tranquilo, bem sossegada. E passou, de repente lá, já na metade do voo, era um voo daqui lá para a Europa, atravessando o oceano, uma tempestade, uma turbulência, assola o avião, e dá aquela trepidação, e conta a história que todo mundo naquele momento começou a orar a Deus. Nessa hora todo mundo é crente, e começou a clamar a Deus e pedir, e tal, e aquela senhora preocupada, lembrou da criança, olhou para a criança, e a criança lá, quietinha, bem tranquila, sem manifestar nenhum tipo de preocupação. E se não bastasse isso, a criança na sua bolsa de colo pega uma caderneta, alguns lápis de cor e começa a pintar. Aquela senhora fica indignada, falando, não é possível isso. Enfim, o voo é concluído, eles chegam, o avião pousa e tal. Aquela senhora não aguentou e ela foi até aquela criança, falou, meu filho,
Você viajou sozinho o tempo todo, você esteve sozinho o tempo todo, nós passamos um apuro, uma turbulência, uma angústia lá em cima. Você não sentiu medo de morrer? Você não teve receio de que esse avião poderia cair e matar todos nós? Aí aquela criança responde numa única frase para aquela senhora. Ele olha para ela e diz: o meu pai é o piloto. Você entendeu? Eu e você não precisamos nos preocupar. Por quê? Porque quem conduz a nossa vida é Deus. Entende? É Deus quem está à frente dessa aeronave. É Deus quem está à frente quando vem a turbulência intrepida e a ameaça de morte, de tragédia, quando as circunstâncias todas mudam. É Deus quem está lá na frente conduzindo tudo. Então por que aquela criança não se angustiou em nenhum momento? Porque ela falou de um modo muito calmo, tranquilo e seguro. Ela disse: o meu pai é o piloto. Amados, eu e você precisamos desse tipo de postura, talvez da inocência de uma criança, mas entender que Deus é quem está conduzindo a nossa vida em todo o tempo. Seja na hora da alegria, do embarque, de entrar num avião e fazer uma viagem, ou na hora da turbulência, quando bate a porta e você pensa que vai morrer. Ele ainda é o piloto, é Ele quem conduz, é Ele quem está indo à nossa frente. Então, um outro ponto que nós não falamos no domingo anterior era: não tenha medo do futuro. Porque uma das coisas que geram ansiedade, amados, em nossa vida, é a expectativa daquilo que vai acontecer, ou daquilo que pode ou não acontecer. Então a proposta para nós hoje, num primeiro ponto, é dizer que não tenha medo do futuro. Deus está conduzindo esse avião. Nós falamos há um tempo atrás de uma embarcação, era tempestade, agora nós estamos no avião, e por aí vai. A próxima meditação vai ser um carro, e aí nós vamos levando. Amados, Deus está à nossa frente. Em Jeremias 29:11 vai dizer o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele sabe, entende? Ele sabe. Nós falamos no Instagram, no meio da semana, uma frase muito bacana, que eu também peguei da pastora Thalita, a quem eu acompanho e gosto muito. Na ilustração que ela fez, ela disse o seguinte: o futuro, ele não é um espaço, sabe, no tempo, uma coisa vaga, incerta, que vai acontecer e que ninguém sabe. Na verdade, para nós é, mas para Deus não, amados. Para Deus o futuro é um lugar sólido. Ele sabe o que tem lá. E quer saber, Ele já esteve lá. E quer saber, Ele já preparou tudo para nós. E o que Ele está fazendo agora? Nos conduzindo para lá. Amados, aquele que caminha com Deus, que de fato vive a sua fé, o futuro dele é certo, tanto quanto o presente. Vai dar certo, vai funcionar. Deus tem bênçãos para a sua vida, Deus vai cuidar da sua vida. E por mais que a turbulência ameace a estabilidade da sua fé, se você se manter calmo, tal como aquele menino, você vai pousar o avião, você vai desfrutar do destino, você vai chegar no lugar. O segredo, amados, é não tentar adequar Deus aos nossos planos e entender que os planos dele é que deve conduzir tudo. Ele diz: eu é que sei os pensamentos. Então tira o teu pensamento, tira a sua expectativa, tira o teu projeto e caminha pela minha vontade, porque vai dar certo. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Ele está falando aqui, amados, de futuro, de alguém que conhece o nosso futuro. Nós não podemos tentar encaixar Deus nos nossos planos, mas confiar nos planos dele. Ele já projetou tudo, amados. Eu sei que a vida nos traz um contexto de aflição, a vida nos impõe isso, e nós vamos chorar, e isso também é real.
Falar sobre ansiedade e dizer que nós vamos ficar totalmente isentos dela, amados, não seria coerente. Vai chegar um momento da nossa vida em que nós vamos nos preocupar, em que haverão angústias. Mas se nós mantivermos a nossa fé, amados, a clareza é o que acompanha, a lucidez é o que vem depois. Deus trará a direção para nós, Deus vai mostrar o caminho para nós, Deus vai mostrar a solução depois. E nós vamos viver, amados, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar vencendo. Então, existe ansiedade, existe, mas isso não pode dominar a nossa vida. Não pode. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao 7, textos bastante conhecidos, diz lá: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento. Deus é quem sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus é quem sabe o que é melhor. O problema às vezes, amados, é que nós não deixamos Deus trabalhar, Deus fazer, não seguimos a orientação. O problema às vezes é que falta uma intimidade, entende? Para que eu e você ouça a voz de Deus, ouça aquilo que Ele está dizendo. Então, vem da busca, vem da dedicação, vem da entrega. O contexto da vida cristã, se ele for real em nossa vida, então nós vamos ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus, e tudo vai fluir em nossa vida, vai dar certo. Nós não podemos transferir, amados, às vezes aquilo que nós vivemos aqui para a conta de Deus, porque você há de concordar comigo que a ansiedade, ela tem a sua base em um contexto de desconfiança, talvez de traumas, de traições, de frustrações que nós vivemos aqui e que nos deixaram aflitos, ansiosos, receosos com tudo. Mas, amados, uma coisa que nós costumamos fazer é: se o homem nos traiu, se o mundo nos traiu, se o mundo fez mal para nós, Deus não vai fazer. Nós não podemos atribuir essa realidade para Deus. Se nós vivemos coisas aqui que nos entristeceram, em Deus nós não vamos viver isso. Nós não podemos transferir isso para a conta de Deus. Com Deus, amados, o contexto ele é diferente. As pessoas vão falhar, as pessoas vão nos trair. O mundo vai puxar o tapete, o mundo vai fechar a porta. Deus não faz isso conosco. Nós não podemos transferir isso. Mas o futuro é incerto, é difícil lidar com o futuro. Às vezes eu sei que amados. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16 e o verso 17. O texto diz assim, ó. Eu estou lendo, amados, como de costume, e vou pedir para você ir tomando nota, tá bom? Dos textos, para você poder conferir depois. Mas Ruth, capítulo 1, verso 16 e o 17, diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Você lembra desse texto? Noemi, Ruth, Orfa, o marido de Noemi que morreu, os 2 filhos que era casado, um com Ruth, um com Orfa, morreu também, as 3 ficaram sós, sem recursos, sem sustento, sem mantimento. Noemi olha para as 2 e diz: vocês devem voltar para as famílias de vocês, para o lugar onde vocês vieram, porque lá certamente vocês terão recursos, vocês terão sustento. Então Ruth vai e responde dessa forma para Noemi. Orfa, no entanto, amados, a Bíblia, ela para nesse ponto aqui para contar a história de Orfa. E por quê? Porque ela voltou para sua terra e lá ficou. Mas Ruth respondeu desse jeito aqui: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você morrer, morrerei eu, serei sepultada ali. O que fez Ruth, que era moabita, mudar de ideia e querer de fato seguir a Noemi para um contexto e um futuro totalmente incerto,
onde não haveria sustento, não haveria nada, uma expectativa das piores, o que a fez falar com clareza e dizer: não te deixarei. Amados, no convívio, e se você olhar o contexto, você vai certificar disso, no convívio familiar, Ruth, ela aprendeu uma coisa, ela conheceu o Deus a quem Noemi servia. E sabe o que fez Ruth falar com veemência: vou te seguir? É porque ela conheceu o Deus de Noemi. Ela passou a conhecer a Deus. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui sobre o futuro? Eu vou lhe dizer: você não precisa conhecer aquilo que te espera amanhã para você se sentir seguro e ter paz. Você só precisa conhecer a Deus, e isso basta. Ruth não sabia do dia de amanhã, não sabia o que a esperava lá na frente, mas ela conhecia a Deus, e isso bastou para ela ter paz. Eu e você não vamos conhecer as circunstâncias que nos esperam no dia de amanhã, mas nós conhecemos o Deus a quem servimos. Então isso, amados, nos é suficiente. Talvez haverá uma proposta melhor, de um sustento melhor, mais claro. Talvez haverá um caminho mais seguro, onde haverá mantimentos, porque se ela volta para a família dela, talvez ela teria essa segurança. Só que às vezes, nessa proposta que surge para nós, onde há mantimento, onde há o alimento, não tem Deus. Então eu vou dizer para você: fique no contexto da escassez, mas permaneça com fé em Deus. Não abandone o seu Deus por um contexto de algo que você esteja vendo, por algo que é físico. Fique com os teus olhos fechados ainda e contemple pela fé aquilo que Deus preparou para você. O teu futuro é muito melhor em Deus. Deus tem coisas muito maiores para você. Deus tem coisas que o mundo jamais poderia oferecer para você. Olha quem foi Ruth, olha tudo que ela fez, olha isso, ela está na linhagem de Cristo, Cristo veio da linhagem dela. Olha o que ela fez, o seu nome está escrito por toda a história. O que Deus tem para você excede o entendimento, o conhecimento, a lógica humana. Descansa no futuro que Deus te preparou, amado, mesmo que hoje ele não seja tão claro, não seja tão claro para nós. Descanse do futuro que Deus preparou para você.